impostos, taxas e contribuições. O jeitinho brasileiro de chamar roubo de cidadania. Senhoras e senhores, pecadores e dizimistas, bem-vindos a mais uma reunião de terapia coletiva no canal Na Fé com Ironia. Se você chegou até aqui é porque, de alguma forma, acredita que entender de imposto pode ser mais difícil do que entender o Apocalipse de João. E, de certa forma, é. No Apocalipse, pelo menos, há um final definido. Trombeta toca, céu se abre, Cristo volta. Já no Brasil, imposto não tem fim. Ele só muda de nome. Eu agradeço de coração e também de bolso, porque este canal vive de like, inscrição e compartilhamento, por vocês estarem de volta. Hoje nós vamos falar de uma das maiores invenções da humanidade, mais antiga que a roda e mais resistente que qualquer ditadura. A arte milenar de fazer você pagar por algo que já era seu. Aqui, chamamos isso de tributo. 1. O episódio que poderia ser real. Imagine a seguinte cena. Seu Antônio, 60 anos de idade, aposentado, ex-padeiro, dono de um Fusca azul que ele trata melhor que muita gente trata a própria mãe. Ele acorda numa manhã de segunda-feira para renovar o licenciamento do carro. Vai ao Detran, pega a fila, entrega documentos, paga aquela taxa de licenciamento. Taxa, entenda bem, porque o Estado diz que vai prestar um serviço específico. Acha que acabou? Não. Descobre que antes tem que pagar o IPVA, imposto, porque não há serviço específico. É só arrecadação para o grande cofre do reino. Paga. E aí descobre que o município também cobra a taxa de emissão do documento, porque a impressora do Estado aparentemente funciona a ouro em pó. No caminho de volta, é parado numa blitz. O policial pede os documentos e diz: "Tudo certo, senhor Antônio, mas aqui está uma multa porque o senhor estacionou num local proibido ontem à noite." Ele tenta argumentar que não estava ali, mas o Estado, como um deus pagão da burocracia, não precisa provar nada. Basta emitir o papel. O Fusca, naquele momento, já tinha custado em tributos mais do que valia na tabela. Mas seu Antônio, como um bom brasileiro, engole seco e volta para casa pensando que pelo menos está contribuindo para o bem comum. Mal sabe ele que o bem comum foi privatizado por alguns poucos, e não foi para ele. 2. A confusão que interessa ao governo. Aqui no Brasil, a maioria das pessoas não sabe diferenciar imposto, taxa e contribuição. E essa ignorância não é acaso, é projeto. É como o diabo em Mateus capítulo 4, que oferece todos os reinos do mundo em troca de adoração. Só que no caso, o governo oferece serviços públicos em troca da sua ignorância e da sua docilidade em pagar. Imposto é como aquele dízimo que o pastor inventa sem base bíblica. Você paga, mas não sabe exatamente para onde vai. O Estado diz que é para financiar o bem comum, mas não há relação direta entre o que você paga e o que você recebe. É um cheque em branco. Taxa é aquela oferta voluntária que não é voluntária. Você só paga porque precisa de um serviço específico, como emissão de documentos ou coleta de lixo. No mundo ideal, você paga a taxa e recebe o serviço correspondente. No mundo real, paga a taxa e ainda precisa pagar um particular para fazer direito. Contribuição é a versão estatal do faça você mesmo. Serve para um fim específico: previdência, sistema de saúde, sindicato. Você paga, mas muitas vezes o objetivo original se perde no caminho, como a herança do filho pródigo. 3. Filosofia tributária à brasileira. O filósofo conservador Roger Scruton dizia que a liberdade é difícil de conquistar e fácil de perder. No Brasil, é fácil de vender, e o preço é debitado automaticamente na conta de luz, no boleto do condomínio e no preço da gasolina. Olavo de Carvalho, sempre com aquela elegância de dar tapa com luva de palavras, lembrava que, no Brasil, até o que é seu, não é seu. E nada representa melhor isso do que o sistema tributário. Burke nos alertava que o Estado não é dono do povo, mas no Brasil é o contrário.
O povo é o ativo fixo do Estado. A galinha dos ovos de ouro que, por incrível que pareça, continua botando mesmo depois de morta. Chesterton, com seu humor inglês, diria que o imposto é como um ladrão que te assalta com uma arma. Mas antes pergunta: você prefere que eu leve o seu dinheiro ou o seu carro? Aqui, o Estado leva os dois, e ainda diz que foi para sua segurança. 4. Bíblia e tributos. Jesus, ao ser questionado sobre pagar tributo a César, disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 21. O problema é que, no Brasil, César quer até o que é de Deus. Paga-se imposto sobre o pão que você compra para a ceia da igreja. Paga-se taxa para registrar uma entidade religiosa. Paga-se contribuição para manter um sistema de saúde que, ironicamente, cobra taxa de estacionamento quando você vai ser atendido. No Antigo Testamento, o dízimo era simples: 10% para sustento dos levitas, viúvas e órfãos. Hoje, o imposto é múltiplo, progressivo, cumulativo e, se você não pagar, o levita vem na forma de oficial de justiça. 5. Cultura e tributo. O cinema já retratou muito bem a lógica do tributo. Em Robin Hood, o xerife de Nottingham representava o estado parasitário que vive de tomar dos que produzem. Na música brasileira, Chico Buarque cantou: O meu pai foi à guerra, não voltou. O meu pai foi para o céu e eu fiquei. E se fosse atualizar, poderia cantar: O meu pai foi pagar imposto, não voltou. O meu pai foi na receita e eu fiquei. O problema é que, ao contrário da ficção, no Brasil não há Robin Hood que rouba dos ricos para dar aos pobres. Aqui se rouba de todo mundo para sustentar a máquina que mantém os mesmos no poder. 6. O peso invisível. Quando você compra 1 litro de gasolina, mais da metade do preço é tributo. Quando compra um pão, mais de 1/4 é tributo. Quando morre, seu enterro paga taxa e o inventário paga imposto. A vida inteira é uma jornada de contribuições involuntárias. E se você ousar reclamar, alguém vai dizer que, sem impostos, não há Estado. E talvez seja exatamente esse o ponto que precisamos discutir. O apóstolo Paulo, em Romanos 13, diz que devemos estar sujeitos às autoridades, pois foram instituídas por Deus para o bem. O problema é que, quando a autoridade deixa de cumprir seu papel de guardiã da justiça e passa a agir como exploradora, o cristão não é obrigado a aplaudir o abuso. Submissão não é servilismo. Conclusão. Meu amigo, minha amiga, entenda uma coisa. O sistema tributário brasileiro foi feito para que você nunca saiba exatamente quanto paga, nem para onde vai. Essa confusão entre imposto, taxa e contribuição é tão conveniente para o Estado quanto o pecado é para o diabo. Quanto mais gente envolvida, mais fácil manter o controle. A moral da história é simples e dolorosa. Se você não entende a diferença entre imposto, taxa e contribuição, você já está pagando mais do que deveria. E no Brasil, a ignorância tributária é como dívida no cartão de crédito. Só cresce. Por isso, da próxima vez que alguém lhe disser que é só mais uma taxinha, lembre-se do seu Antônio e do seu Fusca. Porque, no fim, o que chamam de taxinha, contribuiçãozinha ou impostinho é só mais uma forma de César aumentar o tamanho do bolso. E adivinha quem paga o tecido extra? Então, meu conselho é: aprenda, questione e fiscalize. Não porque isso vai acabar com o abuso amanhã, mas porque a liberdade começa quando o povo entende a conta que está pagando. E eu deixo aqui a pergunta para você comentar. Qual foi a cobrança mais absurda que você já pagou ao Estado? Se ficou até o final, deixa seu like, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal Na Fé com Ironia. E lembre-se, no Brasil, até o ar que você respira ainda não tem imposto, mas só até algum deputado ter essa ideia.